Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vida Interior. Eu atualizei uma aula que eu ofereço no meu curso de técnicas de estudo, porque com o passar do tempo a gente aprende a mexer melhor, né, nas ferramentas, nos softwares e tudo mais. Então, para deixar a aula mais didática, eu atualizei ela e subi na plataforma e novamente estou trazendo ela aqui para o YouTube para ser a aula aberta caso alguém queira adquirir o curso. O curso de técnicas de estudo, ele recebe atualizações na medida que eu vou vendo a necessidade dos alunos e vou aprendendo a utilizar melhor as ferramentas para deixar a explicação mais clara, para passar a técnica de forma mais clara, né? Essa aula, que é aquela técnica de destrinchar os textos difíceis, né? Como é que você divide o texto em partes menores e você consegue entendê-lo de maneira mais sistematizada. Eu demonstro no tablet, mostro ali pelo documento PDF, fica muito mais didático. É uma aula do módulo 3. Aqui no canal tem a outra aula sobre o ciclo de estudos, que é uma aula do módulo 2, né? Que é aquela parte de estrutura organizacional. O módulo um é o módulo de mentalidade, né? Porque eu percebi que quando eu ia atender um aluno individualmente, eu via que eu tinha que trabalhar com ele certas questões de crença, certas questões de mentalidade sobre o estudo. Então, o rapaz, ele estava acostumado a estudar na escola de uma maneira específica, né, para fazer prova de vestibular. E aí, quando ele queria estudar para a vida acadêmica, para fazer pesquisa e tudo mais, ele se embananava, ele não conseguia, né? Ele tinha muita dificuldade. Então, o que é que eu dizia para ele? Ó, você está com a mentalidade errada. Essa mentalidade que você tem, que está fazendo você buscar esse tipo de material, que está fazendo você ter esse tipo de rotina, isso é uma mentalidade para vestibular, para concurso. Para a vida acadêmica não funciona, é diferente. E o oposto também, eu atendi uma pessoa que estava querendo fazer concurso, queria entrar na área do concurso, só que o cara tinha a cabeça de um acadêmico, né? Assim, os materiais que ele consultava, nada disso dava certo. Então eu tinha que passar algum tempo ali dos nossos encontros explicando para ele como é que é a regra do jogo, digamos assim, né? Eu tinha que tirar essa mentalidade que estava atrapalhando ele. Então, por isso que o módulo um eu dedico a parte de mentalidade, parte de objetivo, parte, né, de como você entende a sua circunstância para você poder montar a tua rotina, para você poder escolher os teus materiais e para daí você justamente usar as técnicas, né? Eu não posso simplesmente chegar. Poderia, até poderia, né? Mas seria muito ruim para vocês, né? Eu chego e mostro as técnicas que eu uso. Não, primeiro tem essa contextualização, né? Tem essa parte de mentalidade para poder depois abordar a parte de método, tá? Então o curso ele ainda segue disponível, ainda segue muito acessível, valor acessível para vocês. A plataforma é segura e, novamente, as pessoas que entraram no curso nos primeiros momentos, elas estão recebendo essas atualizações. Então, ou seja, eu não abandono vocês, né? Quer mandar dúvida, eu estou lá para tirar dúvida. Eu vejo a necessidade de regravar novas aulas, eu regravo, feito é o caso dessa aqui. E é isso, pessoal. Fique aí com a aula aberta e a gente se vê do outro lado. Grande abraço. Olá, meus amigos, vamos para mais uma aula. Eu tinha feito uma aula anterior para o curso da técnica de destrinchar o texto. Você divide o texto em partes menores. Eu vou mostrar aqui em Casa Grande Senzala, só que eu peguei um PDF e vou demonstrar. Vocês podem ver como o meu texto, ó, como tem todas essas anotações aqui na margem, né? Como tem marca-texto, tem escrita aqui coisa na margem, tem post-it, tem esses risquinhos aqui do lado e tal. Todo o meu texto ele é manuseado de uma maneira que faz total sentido para o meu objetivo de estudo. Eu estou aqui com um PDF que eu vou espelhar para vocês. Tá? Vamos para cá. Temos aqui o PDF de Casa Grande Senzala. Logicamente, eu baixei esse PDF só para poder demonstrar isso aqui na aula. Então, logicamente, feito vocês podem ver, o meu livro ele é muito mais riscado. Veja, ele é muito mais riscado, né? Tem muito mais detalhes no livro. Esse PDF, ele não tá assim, ele tá cru. Então, eu estou
Para demonstrar para vocês, eu estarei nas próximas aulas, eu vou demonstrar esse PDF mais riscado. O PDF na próxima aula vai estar mais riscado. Vocês vão ver mais detalhes nele, mais marcações serão adicionadas aqui posteriormente. As marcações que eu fiz no PDF agora, elas são unicamente as marcações que eu chamo de topografia, as demarcações topográficas do texto. Vamos para cá, para vocês darem uma olhada. Eu fiz isso unicamente no capítulo 1 e não foi no capítulo inteiro com todas as escritas na margem. Isso aqui é o prefácio da primeira edição, né? Vamos para vamos para o capítulo 1, que é onde eu vou demonstrar essa técnica. Bem, se você eu vou jogar aqui na tela, eu vou jogar aqui na tela na edição do vídeo a foto da página do meu livro dessa sessão, tá? Vocês vão poder ver, né, os detalhes aqui, que tem mais detalhes do que simplesmente está mostrando aqui na tela, né? Mas vamos ver. O meu texto ele começa aqui, o número 1. Ao longo do texto eu vou fazendo demarcações. Vocês vejam que aqui tem uma marcação aqui na margem da tela e aqui tem outra também, certo? Mas primeiro vamos ver as marcações que eu deixei em verde. Por critério de didática, eu deixei a marcação em verde para vocês poderem ver. Aqui a gente vê que na página 76 eu já adicionei outra marcação aqui, botei 2. Isso quer dizer o quê? Essa é uma segunda seção do texto. Porque o texto ele não tem subdivisões menores. Se eventualmente eu pego, né, um texto que o próprio autor demonstra essa subdivisão fazendo outro tópico, aí é uma questão de didática do autor. Mas a maioria dos autores não fazem isso. Eles fazem um texto corrido. E aí, como é que a gente consegue memorizar melhor um texto, um conteúdo? Dividindo esse conteúdo em partes menores. E é o que eu tento fazer aqui nessa técnica. Então, você veja, aqui na página 76, eu já identifico que a partir daqui já começa uma nova subdivisão do texto, ou seja, a argumentação aqui ela vai entrar em outro campo. É um campo diferente do campo que foi abordado anteriormente. E logo adiante, eu já vejo aqui uma outra subdivisão, já na página 79. Essa é a divisão número 3, familismo. E a gente segue aqui com a nossa análise, aqui na página 82, eu já boto uma outra subdivisão, porque aqui na página 82 começa um novo detalhe do texto, uma nova argumentação, um novo campo epistemológico a ser descrito. Na página 84 vem aqui uma quinta seção, né? Aqui logo em seguida, na página 85, já vem a sexta seção, já começa a partir daqui. Como é que eu defino essas seções? Simples, você vai lendo, você percebe. É uma leitura atenta. Você está lendo, você está vendo que aqui ele já muda o assunto. Aqui, a partir daqui, ele já vai tratar de outro assunto. Então, eu indico para mim essa modificação temática, digamos assim. Aqui já entra um novo ponto. E aqui eu vou até o final do capítulo. Terminado de fazer, terminado de fazer essas marcações, essas delimitações pelas seções do texto, eu venho para cá no início do capítulo e faço um pequeno sumário. Então vocês vejam aqui. A seção 1 é a seção que eu chamo de a grande tríade. Miscibilidade, mobilidade e aclimatação. Ela vai das páginas 66 até a página 76. 65 a 76. A grande seção 2, ela começa aqui na página 76 até 79. Clima, geografia e necessidade de inovação. A terceira parte do texto, familismo, o eixo do poder político e econômico, das páginas tais até as páginas tais. Lei penal, religião e direito, da página 82 e 84. Quinta seção do texto, família e igreja, 84 e 85. Seção 6, o homem e as intempéries da natureza, dessas páginas aqui, 85 até 88.
A seção 7, a seção que eu chamo de unionismo, dialética entre a dispersão e a estabilidade, da página 88 até a 107. Só que eu identifiquei que dentro dessa subseção a gente pode dividir ainda em partes menores, as subseções da subseção. Então aqui a gente tem aqui, ó, a parte 7.2 vai tratar da unidade religiosa, a parte 7.3 vai tratar do unionismo geográfico, da parte 7.4 vai tratar da monocultura, a 7.4.2, ou seja, uma subdivisão ainda menor, ela vai tratar da formação paulista e dentro do contexto da formação paulista ele vai falar da culinária africana, como ela modificou a alimentação brasileira. Se você leu atentamente o texto, o simples fato de você passar o olho, passar os olhos sobre esses títulos e você perceba, quem leu Casa Grande Senzala aqui, está vendo esse vídeo agora, sabe do que eu estou falando. Quando eu digo a grande tríade, miscibilidade, mobilidade e aclimatação, se você lê o texto de Gilberto, você já sabe o que isso quer dizer. Se você não lembrava disso, você acabou de fazer uma revisão. Você acabou de recordar uma informação, sem precisar reler o capítulo inteiro. Você bateu o olho aqui, você já sabe mais ou menos do que se trata. Você vai lembrar de muita coisa que você leu. Isso aqui também facilita não apenas na hora de memorizar, mas vocês vejam, esse capítulo ele é muito grande. Olha, ele vai da página 65 até a página 117. Como é que você memoriza? Como é que você aprende? Ou como é que você explica? Como é que você explica, se dá uma aula com desenvoltura a respeito de uma coisa tão ampla, tão vasta? Um capítulo que tem quase 100 páginas, tem 70 e tantas páginas. Como é que você faz isso? Não é bem 60 páginas, seria 125, né? Não, então é um pouco menos que 60 páginas. Como é que você faz? Divide em partes menores. Divide em partes menores. E o que é que eu faço além dessas demarcações temáticas? Essas são as grandes demarcações topográficas, eu chamo. É para a gente abordar a topografia do texto. A topografia. Mas ainda assim, além disso, nós temos outro detalhe que a gente deve fazer ao longo da leitura. Veja, evidentemente, no meu livro, no meu exemplar físico, tem muito mais coisa escrita. Tem muito mais coisa escrita. Porque eu simplesmente eu estaria que tá. Eu não posso copiar tudo que está aqui pro tablet, né? Não tem como fazer isso. Mas assim, a ideia central vocês vão ver agora. Qual é a ideia central? Eu escrever, na medida do possível, nas margens do livro, as informações que constam naquela página, que constam naquela seção. Escrever o quê? Escrever em poucas linhas a ideia central que está sendo ali abordada, o argumento central, ou o que se tira daquela página. Escrever uma coisa que me marcou. Ou, assim, muitas vezes eu escrevo na margem da página uma coisa que não está escrito, uma coisa que não diz respeito àquele texto, né? Não é um argumento que o autor está usando, mas eu escrevo uma ideia que me surgiu a partir daquela leitura. Então, por exemplo, geralmente é uma conexão que eu posso fazer com outro tema, com outro autor, com outra coisa. Outras coisas que eu escrevo na margem. Ingleses, franceses, alemães, todas experiências frustradas. Página 74. Eu ainda estou na primeira sessão. A primeira sessão é o quê? Eu sei que a primeira sessão está falando da miscibilidade, mobilidade e aclimatação. Se eu sei que eu estou dentro desse conteúdo, dentro desse grande eixo temático, dessa seção do texto, e eu venho para cá, eu já sei que os ingleses, os franceses, os alemães, eles não têm a capacidade, feito o português, de se aclimatar, de se adaptar. Ele não tem a mobilidade tão boa quanto o português. As experiências dos ingleses, dos franceses e dos alemães nos trópicos foram experiências frustradas.
Isso é um argumento central que ele apresenta nessa página. No momento em que eu releio essas anotações que eu faço na margem, essas anotações elas vão me servir para fazer os meus resumos, para fazer minhas revisões e para pescar informações, porque depois, se eu estiver fazendo um artigo, se eu estiver preparando uma aula e eu preciso revisitar esse texto, essas marcações topográficas que eu faço no texto, elas facilitam a minha vida. E muitas vezes, essas informações nuas e cruas que eu coloco na margem da minha página são as informações que vão para o meu resumo. São informações que eu coloco no meu texto acadêmico. São informações que eu coloco numa aula que eu dou. E tudo isso contribui com o quê? Isso contribui com que eu domine o conteúdo e contribui para que eu me lembre do conteúdo que eu estudei. Isso é um verdadeiro estudo ativo, sem purismo de raça, só de religião. Isso é um argumento muito usado pelo autor, que o português ele não tinha purismo de raça. O purismo dele era um purismo de ordem religiosa. Terras dos Estados Unidos e Argentina muito parecidas com as da Europa. Diminuiu a dificuldade da colonização. O mesmo não ocorreu no Brasil. Eu sintetizei todo o argumento que ele usou nessa página aqui. Tudo que ele abordou, basicamente, foi isso aqui. Uma síntese. Uma síntese feita com as minhas próprias palavras. Uma síntese que, para mim, faz todo sentido e tem um poder mnemônico fabuloso. Olha como as coisas elas têm. Ó, essa é a seção familismo. O que quer dizer familismo? Você já sabe que isso quer dizer algo relacionado à família. Um argumento central aqui que o autor nos dá. E eu coloquei aqui na margem. Portugal, nova colonização, colono enraizado na terra, integração com os nativos, construção da família. Tudo muito sintetizado. Né? Eu vou depois mostrar para vocês como é que fica o meu resumo de Casa Grande Senzala, como é que fica a partir de todas essas marcações que eu faço no meu livro. Tá? Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço os grifos. Tá? Eu vou mostrar os grifos. Uma maneira que eu desenvolvi para fazer grifos de maneira inteligente, digamos assim. Eu vou mostrar novamente um PDF, porque fica mais fácil a demonstração, né? Mas assim, essa técnica de você vir para cá e você, ó, eu faço muito isso também, né? Eu boto um asterisco num parágrafo e na margem da página eu boto o asterisco e o que eu quero dizer, utopia jesuíta. Então eu sei que esse parágrafo tá dizendo a respeito da utopia jesuíta. Eu faço muito isso, assim. Tem uma página que ela tem coisas muito importantes em vários parágrafos, e geralmente são coisas diferentes, né? Então eu coloco símbolos diferentes. Então às vezes eu venho aqui, eu coloco, digamos que aqui, digamos que aqui ele tem uma informação que eu acho muito importante. Aí eu boto aqui uma exclamação. Aí na margem da página eu venho, boto exclamação e escrevo aquilo que me veio à mente. Pode ser, isso tudo aí depende do seu critério, né? Pode ser um resumo do que o autor está dizendo. Pode ser, digamos que aqui eu vi, aqui eu posso fazer uma ponte com, digamos, digamos que ali eu posso analisar aquilo que ele está falando com uma coisa que eu já li anteriormente em outro autor, digamos, aqui eu posso fazer um, uma, um diálogo, uma discussão com Darcy Ribeiro. Ou se não, uma coisa que eu faço muito, esse tipo de mapeamento também, esse tipo de escrita na margem, digamos que aqui nesse ponto, ele está tratando de uma coisa que lá na página 500 ele vai voltar para esse mesmo tema. E ele vai falar a respeito disso aqui, só que por outra perspectiva. Aí muitas vezes o que é que eu faço? Eu boto aqui e escrevo assim, ver página 500 e boto a setinha assim. Ou digamos que aqui
Ele já abordou anteriormente. Aí eu boto aqui, ver página 10. Eu já sei que ali tem uma coisa para dizer, uma coisa que se comunica ali na página 10. Então, essas são coisas que você faz, a sexta sessão, o homem e as intempéries da terra. O simples fato de eu ler isso, já me lembro de muitos detalhes do texto. E se alguém me chamar para dar uma aula, inclusive eu dei uma aula na Fundação Gilberto Freire sobre o capítulo 1 de Casa Grande Senzala. Modéstia à parte, foi muito elogiado pela didática. Foi muito elogiado pela didática, porque eu disse, olha, o texto é assim. A gente vê essas subdivisões aqui no texto, assim, assim, assado, tal, tal, tal. E assim, em linhas gerais, quando você vem para cá e você olha esse mapeamento que você fez, você consegue explicar ponto por ponto. Você segue a mesma lógica do texto, você segue a mesma sequência do texto e você não se perde. Você consegue, a partir disso aqui, você consegue dar uma aula melhor, você consegue escrever melhor, né? Você identifica aqui, quando você faz essas subdivisões, você identifica qual é o caminho epistemológico, qual é o caminho lógico, qual é o caminho argumentativo do autor. Você entende qual é a direção que o raciocínio dele toma. Quando você sabe qual é o objeto central, eu vou mostrar na aula que eu faço as marcações, eu vou mostrar para vocês, vou regravar essa aula, vou passar aqui para vocês. Quando você entende qual é, quando você entende qual é o objeto central, qual é o método que o autor vai usar, o que é que o autor quer demonstrar naquela obra, quando você identifica isso, né, qual é o objeto central dele, e você começa a fazer esse tipo de mapeamento, esse tipo de demarcação topográfica do texto, você entende como é que o raciocínio dele funciona, você entende quais são os caminhos que ele busca para argumentar e o que é que isso implica. Você tem diante de si um modelo a imitar. Se é um autor que escreve bem, se é um autor didático em suas explicações, você consegue entender como é que funciona o raciocínio dele e você consegue aplicar isso na sua própria escrita. Tem umas pessoas que leram, né, alguns amigos leram a minha tese de doutorado, e leram outro artigo que eu escrevi recentemente sobre Gilberto Freire e disseram para mim, nossa, você escreve tão bem, Hilton, assim, é tão claro, é tão didático que eu que não sou da área, eu não me perdi, eu entendi tudo, tal. Como é que você consegue escrever tão bem assim nesse sentido? Eu digo, veja, porque eu estou imitando um bom modelo, mas também eu estou tendo aqui um mapeamento que está me guiando. Isso aqui, ó, serve para você ler melhor. Quando você lê melhor, você escreve melhor, você explica melhor e você, se precisar fazer uma revisão, você tem tudo aqui condensado. Eu vou mostrar para vocês depois no resumo. Isso aqui pode ficar em uma página, mas eu também posso destrinchar isso aqui de uma maneira que pode ficar um resumo de algumas dezenas de páginas, um resumo super completo ou um resumo super conciso. Tudo vai depender de quê? Tudo vai depender do teu objetivo e do teu interesse. Se você está estudando para um concurso e você precisa fazer uma prova, não é interessante que o seu resumo seja muito detalhado e seja um resumo muito extenso. Por quê? Porque você vai demorar muito para confeccionar o resumo e corre o risco de você não voltar a lê-lo, né? Então, você precisa de uma coisa mais dinâmica, mais enxuta, para uma prova de concurso. Se você está fazendo esse resumo para a tua vida, se você está fazendo esse resumo para dar cursos, se você está fazendo esse resumo para dar aula, ou para construir um material acadêmico para a sua pesquisa, convém que esse resumo seja detalhado e seja o mais sistemático possível. Porque na pesquisa a gente precisa saber da paginação das coisas. A gente precisa saber em que página o autor escreve tal coisa, em que capítulo está tal informação, para a gente poder referenciar. Então, esse tipo de mapeamento aqui, numa, quando a gente coloca num documento Word, numa página do Evernote,
com as paginações e a numeração das coisas, fica tudo muito mais sistematicamente fácil. Agora, qual é o grande detalhe, meu amigo? Qual é o grande detalhe? O grande detalhe é que isso aqui eu não faço com todo e com qualquer livro que eu leio. Eu faço só com aqueles livros que, para mim, são fundamentais. São aqueles livros que eu digo, esse livro aqui, ele é tão importante para a minha vida, para o meu objetivo de estudo. Logo, nas primeiras aulas do curso eu abordei isso aqui. Qual é o teu objetivo de estudo? Delimitei qual é o meu objetivo de estudo, eu sei muito bem, né? Qual o tipo de material eu vou usar. Vou fazer prova de concurso, eu não vou ler uma República de Platão. Vou fazer Enem, eu vou fazer Enem, eu não vou ler a República de Platão, eu vou ler um resumo da República de Platão. Eu vou ler uma apostila, eu não vou ler a obra, tá? E vou resolver questão, até porque nada garante que eu leia a obra de Platão, nada garante que eu consiga responder a prova do Enem. Porque eu não sei como é que eles fazem as perguntas, eu não sei como é que é avaliado, entendeu? Então pode ser que na prova do Enem tenha pegadinha que eu não saiba. Aí o que é que eu preciso fazer? Eu leio a apostila que me ensina a resolver questão. Ó, a ideia básica que cai na prova é essa aqui. E aqui estão os modelos de pergunta. Esse é o material que eu vou usar, né? Vou fazer Enem, vou fazer qualquer coisa. Eu não vou fazer isso aqui de jeito nenhum pro Enem, assim, uma coisa assim profunda, né? Vou fazer, corrigindo, vou fazer Enem, eu vou fazer só isso aqui, no máximo, no máximo, no máximo, no máximo, né? Um concurso de alto nível, diplomacia, um concurso de magistratura, eu faço um resumo desse o mais resumido possível, né? Só com as palavras-chave mesmo. Só com as palavras-chave mesmo. Tudo isso aqui que você está vendo, isso aqui é tudo palavra-chave. Isso aqui é um mapeamento, mas também é um resumo, só por palavra-chave, né? Só que no meu caso aqui, para mim é conveniente que eu destrinche esse resumo e deixe ele mais detalhado, para eu poder escrever artigo, para eu poder escrever livro, para eu poder dar aula, né? Recentemente eu escrevi um capítulo sobre Gilberto Freire, sobre Casa Grande Senzala, para um livro que vai ser publicado agora no final de 2023. Me chamaram para fazer um capítulo de livro lá e eu usei esse meu resumo. O material que eu consultei para escrever as 16 páginas do ensaio foi o meu resumo. Foi a minha página no Evernote ali aberta. Né? Onde é que ele diz tal coisa? Onde é que está a página tal? Eu lembro do argumento. Você lembra do argumento, você não lembra a paginação. Entendeu? Esse é o detalhe, você não lembra da paginação. Essa é a primeira parte. A outra parte da aula, nós veremos a própria. Como é que eu faço os grifos? Como é que são os grifos e como é que são as. Como é que são, né, os sublinhados? Convém usar cores diferentes. Novamente, quando você está passando os olhos sobre essas seções menores, você está passando os olhos sobre o que você escreveu nas margens das páginas, você já está fazendo uma revisão, você já está fixando ainda mais o conteúdo. Por enquanto é isso, meus amigos. Até a próxima aula. Esse vídeo especificamente ele vai para o YouTube, certo? Agora, os outros dessa continuação aqui não, vão ficar só para vocês aqui nos alunos do curso. Eu espero ter ajudado e até a próxima, meus queridos.